Como as pressões do mundo moderno afetam a nossa saúde física e mental. Você acredita que isso pode estar, de alguma forma, esse excesso de informação que hoje a gente recebe na internet, nas redes sociais, te gerar uma ansiedade, uma angústia, um medo? Você tá o tempo todo se comparando a sua vida com a das outras pessoas, e você sente que a sua vida talvez não esteja tão boa o suficiente como daquela pessoa que você segue. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, que é muito importante, né, do excesso de informações que a gente recebe. E vou me apresentar para vocês. Meu nome é Thaís, sou professora de yoga na Yojin Life, e eu quero falar um pouquinho desse tema com vocês. Então, o primeiro ponto é identificar, né, o que pode estar te gerando uma ansiedade com esse excesso de informação. A gente tem a tendência de comparar a nossa vida com a do outro o tempo todo. E se a gente não estiver atento a isso, isso pode sim gerar uma ansiedade em nós. Essa comparação, ela não é saudável para nós. É diferente de você se inspirar e seguir uma pessoa para que ela possa, de alguma forma, te ajudar a chegar num caminho que você coloca como uma meta, um objetivo. Mas a comparação, ela é diferente. Você olha para a vida do outro sempre achando que a dele tá melhor que a sua. Eu falo isso porque se eu não estiver atenta, eu faço isso comigo. Eu crio uma pressão muito grande, né, em cima dessa comparação, achando que eu tenho que sempre estar produzindo, buscando, né, melhorar. Mas existe um processo e a gente tem que respeitar esse processo. E nas redes sociais, a gente já sabe muito bem, principalmente no Instagram, que não é assim a vida perfeita como a gente mostra. Então, a gente mostra aquilo que a gente acha que vai ser interessante para a pessoa estar olhando. Então, é muito importante você ter essa certeza de que a vida do outro ali é montada. A gente mostra partes da nossa vida. Eu posso, algumas vezes, mostrar, assim, alguma coisa que eu passo, que nem esses dias eu postei no meu perfil, que eu tava internada, que eu passei umas situações bem difíceis. Mas eu não tô o tempo todo mostrando as dificuldades que eu passo no meu dia a dia, quando eu grito com os meus filhos, quando eu discuto com o meu marido. A gente não vai estar ali filmando a discussão, aquele momento. Então eu posto coisas legais para as pessoas se inspirarem. E pode dar a falsa sensação de que, nossa, a vida dela é perfeita, né? Ela consegue fazer tudo. E não é assim. E eu tenho essa comparação também com a vida das outras pessoas. E isso eu percebo que gera algo não tão saudável para mim. Porque eu quero estar o tempo todo nesse processo de evoluir, de aprender. Só que a gente tem que ter essa noção de que a gente precisa passar pelo processo, que a pessoa que às vezes a gente está acompanhando, ela passou por um processo para estar ali onde ela está hoje. Então, essa noção, sabe, de que a vida de todos nós tem os seus desafios, os seus problemas. Então, eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas que podem auxiliar vocês nesse excesso de informação que a gente recebe hoje. Então, lembrando, né, o excesso de informação que eu digo as informações que vão chegando o tempo todo muito rápido na palma da nossa mão. Então, a gente está o tempo todo ali olhando perfis, acompanhando notícias. Então, assim, que nem eu percebo que um médico que eu acompanho às vezes fala que o leite faz bem, que não tem problema nenhum. Daqui alguns minutos você acompanha um outro perfil que o médico está falando que o leite inflama. Outro médico vai falar que precisa de 8 horas de sono. Outro fala que não, que pode ser menos. Um fala que você precisa tomar 2 litros de água por dia. O outro, eu já vi até isso, o outro falar que o excesso de água também faz mal. E você começa a entrar nesse ciclo, você fica perdido, você não sabe mais o que fazer. Então, o equilíbrio é muito importante. A gente sabe, sim, se a gente estiver presente, consciente do nosso corpo, a gente sabe o que faz bem e o que não faz bem para nós. Então, muitas vezes, o leite, vou dar um exemplo, né? Que
tá muito bem, assim, hoje falado sobre isso, às vezes faz bem pra você. E pra mim não faz, eu tenho intolerância à lactose, então se eu consumir algo que tenha leite, vai me fazer mal. Mas isso não é uma regra, não quer dizer que pra você vai fazer mal. Então eu tô vendo as pessoas ficando ansiosas por conta dessas informações que ficam chegando o tempo todo, a gente não sabe mais o que é certo e o que não é, a gente às vezes quer seguir à risca ali uma receita que as pessoas passam, e cada pessoa vai ter uma reação em relação a essas instruções que é passada, tanto a alimentação quanto a quantidade de horas para dormir. Eu percebo que 7 horas para mim é o suficiente, tem pessoas que precisam de 8. Então não é uma regra, sabe? Não é algo que você precisa seguir à risca, você precisa sentir a sua rotina. Como que você fica durante o seu dia, se você dormir 7 horas, se você dormir 8, se você precisa mesmo consumir aquela quantidade de alimentos que é passado. Por isso é muito importante a gente ter o cuidado de ir a um médico para fazer os exames e ver a quantidade ali de que você precisa de uma proteína, de algo nesse sentido da sua alimentação. E as ferramentas que eu uso hoje, que me auxiliaram a ter esse equilíbrio, entender melhor o meu corpo, foi as técnicas de respiração. Primeiro ponto, a respiração, ela é muito, muito importante para trazer a gente pro eixo da nossa vida, para trazer a gente pro centro, para a gente não se perder ali nos pensamentos, nos momentos de emoções mais intensas. Então, a respiração, nós usamos técnicas de respiração, né, durante as aulas de yoga, para auxiliar a pessoa a manter esse equilíbrio. Então, a nossa mente, quanto mais agitada ela é, a nossa respiração é afetada. Quando a pessoa entra ali num processo de ansiedade, a respiração dela se altera automaticamente. Então, se você aprender essas técnicas de respiração, a gente usa geralmente uma respiração mais profunda, ampla, você vai aprendendo a ter esse controle respiratório, essa consciência da respiração, para quando você sentir que você está num momento de ansiedade, de estresse, de raiva, você ter essa ferramenta para você voltar, se acalmar e criar um distanciamento daquela situação. Então você às vezes está numa situação ali, você percebe que está saindo do seu controle e você não precisa reagir instintivamente àquela situação no mesmo momento. Você pode criar esse distanciamento, trabalhar com essa respiração, para você observar aquela situação e agir de uma forma mais inteligente. Não vai ser o tempo todo, né? Eu sempre falo, a realidade ali, ela nos mostra às vezes muitas situações que a gente acaba perdendo a linha e reagindo, né? Diferente de agir. Quando a gente reage em cima da nossa emoção. A reação, ela vem assim através da emoção. Então, quando eu tô com raiva, eu reajo ali em cima daquela emoção. Quando você tem esse controle sobre si, você consegue se observar, sentir a raiva. Você tem que sentir, não é você ficar, virar uma planta e não sentir mais as emoções, não é isso. Você vai sentir a raiva, você vai sentir tristeza, todos nós vamos sentir. Mas eu escolher se eu vou agir através daquilo ou não. Isso leva um tempo, porque nós vamos criando hábitos e condicionamentos ao longo da nossa vida que vai nos colocando a agir sempre da mesma forma, né? Então você pode observar, quando nós criamos um vício, é isso, é um hábito que nós criamos e a gente faz no automático. Às vezes você nem percebe que você está fazendo aquilo, como dirigir. Você tá ali dirigindo às vezes no automático, indo para o teu trabalho, você nem observou o caminho, porque já ficou automático para você. E isso também acontece com as nossas emoções. Tem situações que você age no automático, porque você já criou ao longo da sua vida essa reação em relação a essas situações que vão acontecendo. Eu posso dar o exemplo da gente, quando a gente trabalha com as posturas no yoga, nós usamos o nosso corpo, que é o mais denso, para atingir um nível mais sutil, que é o nosso estado mental. Então, a gente começa ali com as posturas. Por quê? Para soltar as tensões que a gente cria no nosso corpo. A consciência corporal, ela é muito importante
para isso. Você observa no seu corpo que existem tensões ali que foram criadas ao longo da sua vida que você às vezes nem percebe. Então você vai dissolvendo essas tensões no seu corpo através das posturas. Aí nós trabalhamos com a respiração, que é o que eu estava falando, para você conseguir manter ali o seu equilíbrio emocional. Para, por fim, a gente ir chegando numa meditação. A meditação é o maior desafio. É você conseguir silenciar um pouco esse excesso de pensamentos que ficam ali o tempo todo vindo. Então, o yoga ele vai trazer esse equilíbrio para o seu corpo, para a sua mente. Nós vamos trabalhar, né, com essas posturas e com essa respiração para trazer isso. E eu sempre dou o exemplo da minha vida, como o yoga transformou. Eu tô o tempo todo ali, as pessoas têm muito essa visão também. Você toda zen, calma. Não. O yoga, ele geralmente vai beneficiar as pessoas que têm um excesso ali de movimento, é ansioso, precisa ali dar aquela pausa. Eu sou muito ansiosa e se eu não conseguir manter esse excesso de pensamentos no controle, eu percebo que eu fico totalmente fora de mim. Eu posso dar o exemplo, eu compartilhei também essa semana passada no meu perfil que eu fiquei internada, né? Tive uma infecção urinária que se agravou e foi para os rins. E eu fiquei muito assustada porque é algo muito grave. E quando eu tava ali internada, eu passei muitos momentos difíceis, de ansiedade. Coisa que eu não tava tendo por muitos anos. Primeiro, o medo daquilo se agravar, que já era algo grave, né? A infecção, quando vai pro rim, o rim tá filtrando ali o nosso sangue do corpo todo. E aquela infecção pode passar para todo o nosso corpo. Então, o médico me deixou bem ciente que era algo grave. Depois, o medo de agulha, que eu tenho muito medo, né? Tinha que ficar ali com acesso, mas toda hora tirando sangue. A minha glicose subiu, tinha que ficar furando o dedo também o tempo todo. Então, assim, foram vários momentos desconfortáveis que eu tava tendo que enfrentar, medos. E eu me vi ali numa situação muito difícil, que tava me gerando uma ansiedade. Eu ficava sentindo aquele frio na barriga, aquele excesso de respiração, percebi que minha respiração estava encurtada. E com a consciência corporal, como eu já tenho uma consciência corporal e respiratória, eu comecei a observar como eu tava. Meu corpo começou a ficar rígido, quando as enfermeiras vinham mexer no acesso, eu ficava toda dura, tensa, contraindo assim o quadril, os ombros. E teve uma noite que eu não consegui dormir, que eu fiquei ali com a minha cabeça a milhão. E na noite seguinte eu falei, eu preciso usar o yoga a meu favor agora, porque é nesses momentos que a gente precisa colocar essas ferramentas para auxiliar. E eu fiz um relaxamento, soltei todo o meu corpo e percebi que ele estava pesado, que ele estava todo contraído. E eu fui soltando o meu corpo, fui deixando ele como se estivesse derretendo mesmo ali. E vi os pensamentos o tempo todo passando e fui tentando deixar esses pensamentos passar. Não me apegar, não deixar que esses pensamentos me levassem para longe. Eu percebia que eu estava ali pensando se eu tivesse que fazer uma cirurgia. Quando eu vi, eu já estava imaginando fazendo a cirurgia. Uma coisa maluca, né? O pensamento vai criando histórias e se você não estiver atento, você vai longe com eles. E aquilo vai gerando aquela ansiedade. E aqueles pensamentos foram vindo e eu fui tentando manter essa atenção em mim para ir relaxando. E aí comecei a relaxar o corpo e depois fui relaxando através da respiração. Fui fazendo respirações mais longas e profundas e tentando manter a minha atenção nessa respiração e no momento ali. O que estava acontecendo comigo ali naquele momento? Eu estava doente, mas estava tudo bem, eu estava conseguindo respirar e eu estava conseguindo soltar o meu corpo. Sem pensar no que ia acontecer amanhã, sem pensar se eu ia ter que furar o braço de novo ou não, nada disso. Eu fui tentando manter a atenção ali, no momento presente. E eu consegui dormir. Acho que uns 5 minutos mais ou menos eu consegui dormir. Então, é isso que eu falo que o yoga traz para nós, essa atenção no momento que está acontecendo agora, sem eu ter que me desesperar o que vai acontecer depois, o que aconteceu ontem, que não dava mais para mudar aquilo. Não é tão simples assim, exige um esforço. Eu que já venho praticando mais de 3 anos,
exigiu um esforço interno, exigiu uma vontade de querer relaxar naquele momento, mesmo desconfortável. Eu uso isso às vezes nas aulas, eu falo para os alunos, né? A postura que tá ali te deixando mais desconfortável, que tá trazendo uma dor em algum ponto, é ali que você precisa trabalhar a sua atenção e a sua respiração, para você treinar ali naquele momento, numa postura um pouco mais dolorida, levar para o seu dia lá fora. Porque o maior desafio, a gente sabe que é o dia lá fora. O maior desafio é esse, é você conseguir passar por momentos ali de talvez discussão com alguém, maternidade, né? Eu tenho 2 filhos, uma tá na pré-adolescência, que tá sendo bem desafiador, o outro tem 5 anos de idade, já é um pouquinho diferente, é uma fase diferente, mas eu tive que passar ali por um processo e foi a maternidade que me levou pro yoga. Porque não é fácil, quem tem filhos sabe quanto é desafiador e quanto eles exigem de nós. E se a gente não tiver esse equilíbrio, a gente passa essa ansiedade e esse desespero para eles. Então o yoga me trouxe, não que eu não discuta com os meus filhos, que às vezes eu falho, né? Eu sou um ser humano como qualquer um e eu falho, sim. Mas eu consigo ter uma consciência muito maior hoje sobre o momento ali que eu falho, que eu às vezes saio fora do eixo, eu consigo corrigir aquilo mais rapidamente. A maioria das vezes eu consigo observar antes de reagir, para falar algo mais construtivo, para agir de uma forma mais inteligente. Então, o principal é isso, é trazer a sua atenção para o momento agora, presente. Observa como está o seu corpo. Observa se em algum momento que você está no trabalho ou conversando com alguém, como está o seu corpo? Você está o tempo todo se movimentando? Você está contraindo? Às vezes a gente nem percebe que a gente está aqui contraído, está assim, tensões vão gerando aqui no nosso corpo. O nosso corpo, ele responde ao nosso estado mental, sabe? Então, eu acho muito poderoso essas ferramentas, assim, de você aprender a respirar. A maioria das pessoas não sabem respirar. A gente acha que sabe, mas não sabe. Quando você começa a fazer exercício de respiração, você percebe o quanto você precisa aprender a respirar. E através do corpo, a gente vai dissolvendo tudo isso, essas tensões que a gente vai criando, né? Então, eu gosto muito de dar os exemplos da minha vida. No meu perfil, eu sempre estou compartilhando ali a minha rotina, para que as pessoas observem que esse excesso de informação, ele pode gerar essa ansiedade em você. Pra gente ter essa noção de que a vida do outro tem os seus problemas, assim como a nossa, não é diferente. A gente acha que é perfeita, né? Eu gosto de compartilhar minha rotina porque eu inspiro algumas pessoas e eu fico muito feliz quando isso acontece. Algumas pessoas já me mandaram mensagem, eu me inspirei em você para começar a fazer atividade física. Então, assim, eu gosto de compartilhar as coisas boas, mas sempre deixo claro, eu tenho as minhas dificuldades, os meus desafios como mãe, como esposa, as minhas cobranças, eu tenho um excesso de cobrança, eu tenho que estar o tempo todo ali produzindo, fazendo algo, tenho dificuldade de descansar. E a gente tem que observar se isso também está sendo gerado através da rede social. Fazer um detox, sabe? Eu acho muito, muito importante a gente fazer um detox, às vezes, de rede social. A gente está consumindo conteúdos o tempo todo, perfis, acompanhando perfis, assim como a alimentação. Tudo que você consome ali na internet, ela também vai gerar algo ali no seu corpo, na sua mente. Então, observe o que você está consumindo, se aquilo ali está te fazendo bem mesmo ou não. A rede social, ela é muito interessante quando você consegue filtrar e consumir conteúdos que vão te trazer benefícios, que vão agregar valor na sua vida. Então, assim como a alimentação, é um equilíbrio, não que você não possa mais se distrair vendo alguns vídeos, né, rolando feed, mas ter um equilíbrio nisso. Porque a gente passa meia hora, sim, vendo nada de importante na internet e muitas vezes a gente pode usar esses 30 minutos do dia ao nosso favor, consumindo conteúdos que vão trazer algo de bom para nós, ou fazendo uma atividade física. Eu gosto muito de treinar em casa, já compartilhei muito isso também.
Quando eu comecei a fazer atividade física depois que o meu segundo filho nasceu, eu não pude ir para academia, não tinha essa opção. Eu e meu marido sozinho, não tenho ajuda de avós, de tios, nada. Então eu tinha a opção de não fazer exercício ou fazer em casa. E eu comecei fazendo o exercício em casa. A internet me trouxe isso. Então por isso que eu falo que a internet ela é muito boa, sim. E eu comecei a treinar em casa e eu me apaixonei por treinar em casa. Até hoje eu treino em casa. Eu poderia estar indo para academia já se eu quisesse, mas eu peguei gosto de treinar em casa. Então, observa também essa questão da sua rotina. Nem tudo que as pessoas postam ali vai encaixar com a sua rotina. O excesso de informação traz essa agitação porque você às vezes está acompanhando um perfil ali, a pessoa posta que acorda às 5 da manhã, que até às 6 ela já leu um livro, que ela já fez meditação, que ela já correu, que ela já fez o café da manhã, E aí você fala, meu Deus, eu não consigo fazer isso, a minha rotina não permite. Então, respeita a sua rotina, principalmente quem tem filhos pequenos. Eu fiquei um bom tempo só me dedicando a meu filho e minha filha. Não tinha como eu colocar na minha rotina algumas coisas que as pessoas falavam que era muito bom. E eu tinha que respeitar, é um processo que vai passar. Aquele processo da maternidade ali mais intenso, ele vai passar e você vai poder se reorganizar e fazer essas coisas novamente. Então, você tem que pegar para si aquilo que as pessoas postam que encaixa na sua rotina. Algumas vão se encaixar, outras não. Então, não leva como regra tudo que é colocado ali na internet. Tem esse equilíbrio. Eu tenho esse equilíbrio em relação à alimentação. Final de semana eu me permito comer uma pizza, eu me permito comer um lanche. Eu evito certas coisas que eu sei que me fazem mal, mesmo se eu comer um pouquinho, que é o caso do leite, eu não posso. Se eu comer, eu já me sinto mal. Só que isso eu observei nesse estado de presença. Eu comecei a perceber que quando eu comia pão de queijo, um doce, tipo brigadeiro, alguma coisa, me fazia mal. Se a gente não estiver atento ao nosso corpo, a gente às vezes nem percebe isso. Quando você vai perceber, já tá algo muito grave. E eu percebia que minha boca às vezes ficava amarga, eu percebia que ficava com enjoo, com tontura. E aí eu fui no médico e descobri a intolerância. Então, essa observação o tempo todo, né, de você, não do outro, não tá o tempo todo só olhando para a vida do outro, olhando para a sua. O que encaixa hoje na sua vida? O que você pode fazer por você? Primeiro ponto é esse. Tirar que for 5 minutos, 10 minutos do seu dia é muito importante, tá? Então, eu aconselho a pessoa que hoje diz não ter tempo para nada. Eu sei como é difícil, eu passei por isso, não tenho ajuda, sempre foi eu e meu marido. Eu tive que dar uma pausa na minha vida profissional por um tempo para me dedicar aos meus filhos. Mas eu me vi ali ansiosa, só cuidando de filho de casa. Eu falei, eu preciso ter um tempo pra mim. Porque quando a gente tem filhos, se não ficar atenta também, a gente só se dedica a eles e a gente fica, né? A gente quer estar o tempo todo ali se dedicando a eles. E aí foi quando eu encontrei o yoga, eu falei, preciso de um tempinho pra mim. Eu acordava mais cedo, antes deles acordar, pra mim ter aquele momentinho. E aquilo foi, primordial pra minha vida. Aquilo me fez muito bem. A gente precisa ter esse tempo com nós, sabe? De silenciar, de não estar conectado o tempo todo. Às vezes no trânsito, o carro para ali no semáforo, a pessoa já cata o celular. Ela não consegue mais se desligar. Tá numa fila de um supermercado, algum lugar, tá com o celular. Eu falo isso porque eu também faço, se eu não ficar atenta. Tá esperando uma consulta médica? Tá com o celular na mão. Então, a gente não consegue mais se desconectar. Tá o tempo todo vendo informação, o tempo todo enchendo a nossa cabeça de informação. Como que a gente vai conseguir manter um estado de equilíbrio mental se a gente não se permite ter esses momentos de silenciamento ao longo do nosso dia? Você pode usar as técnicas de respiração nesses momentos. No momento que você está num trânsito, num intervalo de uma reunião do trabalho, antes de você fazer uma apresentação, de fazer algo, você parar, respirar, se observar, fazer as técnicas respiratórias. Antes de você começar o seu dia, eu não tenho tempo, já acorda 5, que for 5 minutos, não precisa começar acordando 1 hora. Esse também é uma falha da maioria das pessoas, querer começar
tudo de uma vez, não. Começa acordando 5 minutinhos, para ali naquele momento, observa como você acordou, se olha no espelho, observa como você tá, se você acordou de mau humor, se você tá com sentimento de raiva, se você acordou bem-humorado, se você tá feliz. Observa o seu corpo, agradece pelo dia que tá por vir, sabe? Faça uma oração, faça uma respiração. A gente precisa desse tempo para a gente conseguir manter esse equilíbrio ao longo do nosso dia. A gente já acorda já olhando o celular, já acorda vendo se tem mensagem, já acorda vendo rede social, vai dormir com aquele negócio na cara, cheio de informação. E antes de dormir, se a gente, dependendo do conteúdo que a gente está consumindo, afeta a nossa qualidade de sono. Então, é um desafio, porque vira um hábito você chegar em casa, tomar seu banho, deitar e ficar na cama ali com o celularzão até a hora de dormir. E é muito desafiador desapegar de vícios. Assim como bebida, cigarro, doce, o celular também entra nesse vício. Então, começa assim, a tirar o celular 10 minutinhos antes de dormir, pegar um livro, alguma coisa, ou fazer uma respiração antes de dormir, mentalizando coisas boas. Quando acordar a mesma coisa, evita pegar o celular já de cara. Olha, se observa, faz um ritualzinho ali de 5 minutinhos para você ir desintoxicando mesmo a sua mente com esse excesso de informação, porque a gente tem que ter esse equilíbrio na nossa vida, porque a ansiedade hoje, que a gente está vendo que está aumentando muito, é causada principalmente por rede social. A gente está vendo aí notícias de pessoas que às vezes entram num estado de se matar, um suicídio, algo do tipo, por conta da rede social. Porque a pessoa não tem um equilíbrio psicológico para filtrar aquilo que está sendo passado para ela, para filtrar aquelas mensagens, aquelas informações. Então é importante a gente dar esse distanciamento, consumir conteúdos legais, seguir pessoas que vão trazer algo de bom para você. Então, eu tive essa transformação na minha vida através do yoga. Uso o tempo todo o yoga no meu dia, né? Além do tapetinho, eu sempre falo, o yoga ele vai além. Não é só ali exercício físico. O yoga ele vai muito além das posturas do exercício físico. Ele traz a transformação para o seu dia, para um equilíbrio mental, né? Melhora o teu sono, melhora a tua relação com as pessoas, porque você começa a trazer essa conexão com você, consigo mesmo. Então, também existem os mitos das pessoas, yoga não é pra mim, eu sou muito agitada, eu sou muito ansiosa, eu não sou flexível, não tenho mais idade pra isso, eu vou ter que deixar de comer carne, virar vegano, tudo isso é mito. O yoga não vai impor nada pra você, não existe regras pra ser seguidas. As coisas que você vai deixar de fazer, vai ser se você sentir vontade de deixar de fazer. Eu senti vontade de parar de beber. De vez em quando eu tomo ali uma cerveja com meu marido, raramente. Ninguém me impôs isso, eu decidi, eu senti essa vontade de parar. Por quê? Eu tô conectada comigo e eu sinto que me faz bem o que não faz. Isso vai levando também para os relacionamentos, para os ambientes. Você vai percebendo que alguns ambientes não fazem bem, que algumas amizades, alguns relacionamentos também não fazem bem para você. A alimentação. Então, tudo vai se equilibrando. A gente vai desapegando de certos hábitos e certas coisas, porque a gente se observa, a gente sente, né? Como a gente vai criando essas emoções através dos ambientes, dos relacionamentos. Você começa a sentir isso. Ninguém vai impor isso para você. E flexibilidade também não é um impedimento, né? Tem pessoas que não têm tanta flexibilidade e pode fazer tranquilamente a aula de yoga, ela vai no limite dela, ela não precisa ficar de ponta cabeça se ela não quiser, ela não precisa chegar ali num extremo. É um momento para ela tirar as tensões do corpo dela. Cada pessoa tem uma limitação diferente da outra. Então, essa comparação começa ali também, quando a gente está na aula. Não me comparar com o outro que está ali do lado, fazendo uma postura talvez que eu não consiga e me sentir mal por isso. Ela consegue ou não. Já começa ali o trabalho da comparação. Eu tenho as minhas limitações, tem posturas que eu consigo,
Tem posturas que eu não consigo, que você vai conseguir, e eu não. E é isso. Cada corpo é de um jeito, respeitando esse limite do seu corpo, para você ir chegando no seu objetivo, para você, tá? Então, a questão da alimentação é a mesma coisa. Eu como carne, me sinto bem comendo. Se um dia eu decidir parar, não vai ser porque ninguém me obrigou, porque o yoga manda parar de comer carne, não tem nada a ver. Se eu sentir vontade, eu vou parar. Se eu sentir vontade de continuar, eu vou continuar, tá? Então, esse mito de que a pessoa tem que parar com um monte de coisa, não existe isso. Você segue com a sua vida normal e você vai encontrar o equilíbrio na sua vida. Então, eu convido as pessoas a experimentar, fazer uma aula experimental, sem custo nenhum. É desafiador a gente se colocar a fazer algo novo. A gente às vezes sente receio, medo de julgamento dos outros, que os outros vão pensar. A gente tá o tempo todo assim também com essa cobrança, né? Medo do que as pessoas vão falar. E se eu for lá e não conseguir? E se eu passar vergonha? Não, gente, vai lá, vocês vão ver que é tranquilo, faz uma aula sem compromisso, experimenta, vê como que você vai se sentir, né? E se permitir mesmo vivenciar essa transformação que o yoga pode trazer para sua vida, para os seus relacionamentos. Então, falando mais um pouquinho dessa transformação do yoga, eu posso dar mais um exemplo da minha vida para vocês entenderem como que o yoga vai agindo no nosso dia a dia. Eu sempre tive muito medo de ficar sozinha. Muito medo. Não é pouco, muito. De entrar num estado de ansiedade, assim, tremendo. E algum tempo atrás eu precisei ficar sozinha com as crianças, que meu marido viajou. E toda vez que ele viajava, eu não dormia. Eu ficava cochilando, assim, acordando o tempo todo. Tinha que ficar com o celular ligado, passando algum vídeo, alguma coisa pra minha mente tentar focar ali naquele momento, porque quando eu vi eu tava pensando em outras coisas. Medo de alguém entrar em casa, medo de assombração, de espírito. Sempre tive medo disso. E eu me via presa naquilo. Meu Deus, que dependência é essa de ter alguém ali comigo pra conseguir dormir? Eu me sentia mal, sabe? Não, eu preciso me libertar. E chegou um momento que ele precisou viajar e eu tive que ficar sozinha. E eu falei, não, eu vou me libertar disso de uma vez por todas. Eu preciso ter essa liberdade na minha vida. E eu percebia que os pensamentos estavam vindo e eu deixava esse pensamento embora. Eu não me envolvia com ele. Eu percebia que estava vindo e eu deixava ele embora. Eu não focava naqueles pensamentos. E eu consegui dormir. Dormi bem, não acordei. Na verdade, eu acordei de madrugada que a minha filha acordou e veio dormir comigo, saiu do quarto dela e veio dormir comigo. Mas eu consegui depois voltar a dormir tranquilamente. E eu dormi e acordei no outro dia e eu falei, meu Deus, eu senti uma sensação de liberdade tão grande que eu falei, nossa, tô livre disso. Eu não preciso ter alguém o tempo todo ali comigo pra eu dormir bem. É essa liberdade que eu falo, sabe? É uma transformação muito, muito incrível que o yoga vai trazendo pra nossa vida. Você não precisa mais de alguém ali o tempo todo tá te falando coisas pra te deixar bem. Você fica bem consigo mesmo. E aí, algumas pessoas até falam, essa questão de querer ficar sozinho, vai aumentando isso, porque você tá bem com você. Você não precisa estar o tempo todo rodeado de pessoas, te bajulando, te falando coisas. É bom a gente ter esses momentos, né, de relacionamento com os amigos, só que você vai percebendo que você tá com você mesmo é tão bom. E você sentir em paz de estar consigo mesmo é tão bom que você tá sempre querendo ter esses momentos de silenciamento, de contemplação da vida. Isso às vezes parece meio clichê, né? Mas observar, sabe, o dia, observar, olhar para o céu, olhar para as coisas acontecendo. As pessoas não olham mais isso. A gente tá o tempo todo ocupando a nossa mente, e eu quero trazer essa mensagem para vocês, para que vocês se permitam conhecer o yoga, se permitir vivenciar essa transformação, que é maravilhosa. Vocês não vão se arrepender, tenho certeza. E quero deixar essa mensagem para vocês
se permitir vivenciar isso na vida de vocês, mesmo sendo desafiador, dar esse primeiro passo rumo a algo que a gente não conhece, que às vezes existe preconceito em relação ao que a gente vai fazer, o yoga, né? Não é religião, tá? Então, você não precisa também deixar da sua religião, isso também é um mito bem comum. Você não precisa deixar de ter a sua religião, as suas crenças, nada disso. É uma prática espiritual, sim, mas você vai se conectar com Deus, com aquilo que você acredita. Então, não vai te tirar desse estado, tá? Fica bem tranquila, pode ir fazer a aula tranquilamente. Você vai se conectar cada vez mais com você internamente, tá? Então, é isso. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês hoje. E espero vocês fazer uma aula experimental lá na escola, na Yoga in Life. Um beijo para vocês, uma excelente semana, um ótimo dia e até a próxima. Beijinho!